Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais um dia para se alimentar dessa palavra, desse maná, esse pão fresquinho do céu. Todo dia, como primícia, é necessário, como está escrito em Josué, no capítulo 1, ali a partir do verso 8, né, como a gente deve ser forte, valente e meditar na palavra da lei de dia e de noite, porque isso vai fazer prosperar o nosso caminho, né, vai trazer discernimento, né, que vem não dessa vida terrena, mas que vem do alto e principalmente nos fazer estar mais próximo de Deus, né? À medida que nós chegamos a Deus, Deus também age ao nosso favor e assim nós vamos caminhando juntinho através do Teu Espírito Santo. Hoje nós estamos em 2 Crônicas, capítulo 36, para a honra e glória de Deus. Terminando aqui mais um livro, né? Mais uma leitura, meditação diária da palavra. Não basta simplesmente ler, é necessário a gente meditar com qualidade, ver, reler o contexto, ver o que Deus quer nos revelar, né? E Ele fala de uma maneira muito especial, né, para nós ouvintes, né, da palavra. E nesse capítulo 36, infelizmente, né, o cronista ele vai relatar aqui os acontecimentos, vai se cumprir aqui a profecia, onde o povo de Deus vai ser entregue aqui, né, a queda de Jerusalém, onde ele é entregue aqui para Nabucodonosor e o povo é levado cativo para Babilônia. Lá eles vão ficar cativos por 70 anos. É um período muito longo, né? Se você for ver, um homem vive em torno aí uma média de 80 anos, é uma vida toda, né? Porque Deus, o intuito de Deus não é que eles fossem levados como escravo cativo, não. Deus veio sempre emitindo alerta, enviando os seus profetas, a mensagem estava sendo pregada, mas eles não deram ênfase à palavra de Deus, não deram crédito à mensagem e escolheram esse caminho. Então, consequência disso é a desobediência, né? Então, vamos se alimentar dessa palavra e ver o que Deus nos revela através dela para a nossa vida, em nome de Jesus, como um aprendizado para a gente seguir. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Em resumo, vale a gente ressaltar aqui que o Senhor, ele havia prometido a Josias que ele não teria que suportar a dor do exílio, né? Depois da morte desse rei, o cronista relata de forma sucinta e bastante geral os acontecimentos que levaram ao exílio de Judá na Babilônia. Convém observar que todos esses reis que nós vamos ler aqui nesse capítulo, foram exilados. Jeoacás no Egito, Joaquim e Zedequias na Babilônia. O relato não deixa dúvidas de que o exílio foi merecido, pois o Senhor chamou o povo ao arrependimento, várias vezes por meio de seus profetas, mas não foi ouvido. O exílio foi o cumprimento da profecia de Jeremias. Assim, os exilados que regressaram foram lembrados de que o exílio foi um julgamento do Senhor pela infidelidade do seu povo e continuou até seus propósitos se cumprirem. Os judeus que voltaram à sua terra depois do cativeiro não deviam repetir os pecados do passado. Aí a gente vê aqui, olha, versículo 1, o reinado e deposição de Jeoacás. O povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai, em Jerusalém. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e impôs a terra
a pena de 100 talentos de prata e 1 de ouro. O rei do Egito constituiu a Eliaquim e lhe mudou o nome para Jeoaquim. Mas ao irmão Joacás tomou Neco e o levou para o Egito. O reinado de Jeoaquim. Tinha Jeoaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor, seu Deus. Subiu, pois, ele contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, onde os pôs no seu templo. Quanto aos mais atos de Jeoaquim e às abominações que cometeu, e ao mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui a gente vê aquela palavra se cumprindo, né? Que foi falado lá para o rei Zedequias, lá atrás, né? Quando Deus multiplica ali os anos de vida dele, ele tem aquela visita daquele povo da Babilônia, que ele mostra todos os tesouros de Deus. E ali, né, Isaías fala que aqueles tesouros iriam ser roubados, mas não no tempo dele. Olha aqui, né? Os tesouros sendo carregados. O reinado de Joaquim. Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor. Na primavera do ano, mandou o rei Nabucodonosor levá-lo à Babilônia, com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor. E estabeleceu a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. O reinado de Zedequias. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. O cativeiro de Judá. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade, nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados de idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e seus filhos,
até o tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. O decreto de Ciro. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba ao Senhor seu Deus, seja com ele. É interessante porque esse decreto de Ciro ele foi muito importante, gente. O decreto de Ciro, assim como o exílio se deu pela mão do Senhor, também o regresso dos judeus se deu pela palavra de Deus. Pois foi o Senhor que despertou o espírito de Ciro, o retorno dos exilados. A Judá tem como foco principal o templo em Jerusalém. Sua reconstrução seria a prova de que o exílio havia acabado e a aliança havia sido restaurada. A lembrança desse fato serviria para encorajar os exilados que regressaram ao guardar com ansiedade o relacionamento da aliança com o Senhor ser restaurado. Os ex-cativos deveriam se lembrar de que, como seus pais antes do exílio, era seu dever servir a Deus com fidelidade, pois a devoção ao Senhor seria o caminho para a bênção. Crônicas termina com um tom positivo de esperança e confiança para o futuro. Deus não havia mudado seu modo de tratar o povo escolhido. O Senhor continuava sendo fiel à sua aliança. Glórias a Deus. Ou seja, quem trilhou e escolheu esse caminho foi o povo de Deus. Eles escolheram estar distante do Senhor. E na medida que eles foram se distanciando, se entregaram ao próprio inimigo como escravo. Deus o advertiu antes, quando eles entraram na terra prometida, para não fazer aliança nenhuma com aquele povo, que aquela terra estava vomitando eles, e uma terra que era para eles dominar e ser abençoada, acabaram deixando ser dominados e viraram escravo. É lamentável ver o contexto, que a gente possa aprender com essa palavra e aplicar ela nos dias de hoje, sabendo que quanto mais a gente se distancia de Deus, mais suscetível nós estamos a esse mundo corruptível, a se entregar ao pecado, e isso não é bênção para a nossa vida, Só Deus sabe, o quanto que isso é prejudicial, o quanto que a gente pode acarretar em diversas coisas, Desde rompimento a casamento, problema na saúde, vida financeira e principalmente o espiritual, Eu sempre falo que uma pessoa rica e próspera não é aquela que possui bens materiais, não é aquela que tem, uma conta gorda no banco, mas é aquele que é rico para com Deus. O maior fracasso do homem é o sucesso que faz com que ele se afaste de Deus, E que a gente possa aprender a estar mais perto do Senhor através da sua palavra, meditando, se tornar íntimo de Deus, buscando a cada dia se fortalecer ainda mais na palavra. Não é porque você hoje pode estar bem, pode, ter conquistado tantas coisas, que agora as coisas de Deus deixam de ser prioridade. Não. Até mesmo para você que se está difícil, continua, persevera, não desista, persista, porque com certeza a gente está angariando, tesouros, no céu. A palavra de Deus diz,
Não ajunteis tesouros onde a traça, a ferrugem consome, onde o ladrão mina e rouba, mas ajunteis tesouros no céu, porque aonde está o teu tesouro, aí também está o seu coração. E aí eu pergunto para você, onde está seu coração? Será que ele está pertinho de Deus ou está distante? Eu oro para que esteja perto cada dia mais de Deus, porque isso é bênção para a nossa vida, né? Em nome de Jesus, vamos orar? Vamos orar. Pai, nós te rendemos graça, né, pelo teu santo nome, por mais um dia estarmos aqui na tua santa presença, podendo se alimentar dessa gloriosa palavra que nos ensina a importância de andar nos teus caminhos, nos teus preceitos, nos teus mandamentos, de não se afastar nem só porque é um instante, Senhor, da nossa vida, que a gente possa, Pai, ser a diferença nessa nação, que a gente venha governar e não ser governado, né, por questões que a gente vê muitas pessoas se entregando, né, à luxúria, ao prazer dessa vida e se perdendo na caminhada, Senhor. Eu oro e agradeço pela vida de cada irmão aqui representado, que assiste este canal, que se alimenta principalmente da sua palavra. Obrigado, Deus, por a gente concluir mais um livro da Bíblia. Nós agradecemos do fundo do nosso coração por essa rica oportunidade, Deus, porque sabemos que muitas pessoas queriam ter esse privilégio e já não podem, porque dormem, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus, amém e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.